nós vamos resolver uma questão, né, que caiu aí na prova, professor 1, agora é 2019, da Prefeitura Municipal de Queimados. Então vamos ver, essa questão é a questão 45. Seja uma função g que leva RR uma relação afim. Na realidade, isso aqui é uma relação, mas que é também função. Então, nós podemos ter relação que não seja função e uma relação que seja função. É uma função. Quais as seguintes propriedades? Esse símbolo é o símbolo para todo, então ele diz assim, para todo x real, o g de x mais 1 é igual a g de x mais 3. E no segundo item, ele bota que o g de 7, quer dizer, a imagem de 7, é 2 vezes a imagem de 2. Aqui é a imagem de x mais 1, é a imagem de x adicionada a 3. Nessas condições, o valor de g de 50, a imagem de 50 é. Então, é interessante aqui, né, que ele dá que isso aqui é uma função afim. Então, toda função afim, né, se é que nós temos uma função que ele chama de g, então essa função afim, que é g de x, é um a que multiplica x mais um b. Esse a é chamado de coeficiente angular, deixa eu botar assim, coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear. Então, aqui está a função afim, que nós sabemos que representa uma reta. Bom, a seguir, nós vamos ver essa propriedade. Então, eu vou representar, né, num sistema cartesiano ortogonal, que a gente possa entender aqui o x e aqui a função g de x. Quer dizer, g de x é o contradomínio e aqui o x é o domínio. Bom, o que nós podemos tirar de importante nesses dados de propriedades? Então, vamos verificar o seguinte. Olha só, se eu colocar aqui um x, né, que seria um elemento do domínio, eu vou ter, vamos entender aqui, ó, por exemplo, que aqui está o g de x, que é a imagem de x. Certo? Agora, veja que se eu tenho no meu domínio o x mais 1, aqui, que é o g de x mais 1, o que eu tenho a seguir é o g de x adicionado, por exemplo, a 3. Então, esse carinha aqui, ó, seria o g de x, tá? Que é toda essa distância, adicionado a 3. Então, na realidade, o 3, né, se eu olhar aqui no desenho, esse segmento aqui é o 3. Então, nós temos aqui para a imagem de x mais 1, como ele está colocando, eu tenho o g de x, que é a imagem de um x, adicionado a 3, quer dizer, esse segmento adicionado com esse, dá g de x mais 3. Então, se essas informações são informações na função g, na função afim, o que eu posso tirar de importante aqui? Observe o seguinte, que o que nós temos aqui, né, seria essa reta,
que é uma reta que passa por esses dois pontos. Por quê? Porque isso daqui determina pontos da reta, quer dizer, se eu tiver um x, né, para a reta que é de função g de x igual a x mais b. Seria isso. Então, se nesta reta eu tenho x, né, o g de x está aqui, se eu tenho o g de x mais 1, veja que esse g está fazendo referência a tudo que ele está apresentando ali, a função g. Então, se ele tem x mais 1, a imagem é g de x mais 3. Então, nessa lei. Então, o que eu tiro daqui de importante para a lei? Eu tiro exatamente o coeficiente angular dessa função ou dessa reta. E como é o coeficiente angular? Como é que eu acho o coeficiente angular? Que é exatamente a tangente desse θ, que é chamado de n, que para nós é esse carinha aqui. Esse cara é exatamente a tangente desse ângulo que a reta faz lá, supondo, né, que essa seja a reta, é um desenho que faz com ângulo com o eixo x. Então, evidente que esse θ é congruente a esse θ. Então, como é que eu posso determinar esse A, que é a tangente de θ? Então, esse A é dado pela diferença de tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é g de x mais 3 menos o g de x sobre o cateto adjacente é x mais 1 menos o x. Então, daqui eu tiro, né, subtraindo esses dois, tiro 3 e aqui subtraindo, tiro 1. E nós estamos vendo que o nosso A, certo, é 3. Então, daqui eu já tiro que o meu g de x, o A, é 3x mais b. Então, nessa informação, eu tirei o coeficiente angular dessa função ax mais b, função g de x, que é ax mais b. Então, eu preciso saber agora quem é esse b. Porque se eu sei a função, eu acho o g de 50. Se eu conheço a função, o g de 50 substituir no lugar do x da lei, da função, o 50. Então, eu preciso determinar b. Muito bem. E aí ele dá a segunda propriedade. Então, como é que eu posso determinar b? Vamos pensar na seguinte maneira. Ele dá que o g de 7 é 2 vezes o g de 2. É isso? Ele informou isso aqui. Então, vamos pensar da seguinte forma. A nossa função g de x, nós já vimos que agora eu posso escrever dessa forma, melhorou. Pela função, quem é o g de 7? Por essa função, o g de 7 é 3 que multiplica 7 mais b, que é 3 vezes 7, 21 mais b. Então, eu tirei pela função que o g de 7 é 3 vezes 7 mais b. Então, eu tenho aqui uma lei onde eu já sei que o g de 7 é 21 mais b. Mas, além disso, ele diz que o meu g de 7 é 2 vezes o g de 2. Mas quem é o g de 2, né, pela função? Então, veja, olha aqui, ó, g de 2. Então, vamos voltar, como eu fiz aqui, fazer o g de 2 na função. Então, é 3 vezes 2
mais B, que é 3 vezes 2, 6 mais B. Então, o G de 2 é esse cara aqui, certo? O que eu vou fazer é, agora, dizer assim, olha, o meu G de 7 é 2 vezes o G de 2, que é 2 vezes, não é isso? Olha, o G de 7 é 2 vezes, vamos multiplicar 2 vezes o G de 2. Quem é o G de 2? 6 mais B. Então, se eu estou dizendo que o G de 7 é 2 vezes o G de 2, e eu já sei que o G de 2 é 6 mais B, pela função, então basta botar 2 vezes o 6 mais B, que dá 2 vezes 6, 12, mais 2B. Então, veja que eu tenho duas coisas interessantes. Olha, né? Aqui eu cheguei que o G de 7 é esse cara. Veja, olha só, eu cheguei aqui e disse assim, olha, o meu G de 7 é 21 mais B. E isso aqui pela função. Depois, pela propriedade, eu cheguei que o G de 7 é 12 mais 2B. A gente sabe que o G de 7 é imagem, isso aqui são iguais. Né? Pela função, o G de 7 e o G de 7 são valores iguais. Então, daí, o que eu tenho que tirar? Eu tenho que pegar o 21 mais B e igualar com 12 mais 2B. Porque se isso é igual, 21 mais B é igual a 12 mais 2B. Então, eu posso fazer assim, ó, 21 passo para cá, menos 12, e 2B passo para lá, menos B. Então, aqui você tem 9, né? 21 menos 12 dá 9, e 2B menos B dá B. Então, você concluiu que na sua função o B é 9, aquilo que estava faltando. Ok? Então, qual é a nossa função G de x? É 3x, está aqui, mais o B, que vale 9. Beleza. Encontramos a função que ele está dizendo aqui, a função G de x que leva a RR, que é uma função afim. E aí ele pede quem é o G de 50. Ó, G de 50 é 3 vezes o 50 mais 9. 3 vezes 50, 150. 150 mais 9, 159. Veja a resposta, letra B. Tá aí, gente, uma questão muito interessante. Caiu aí na prova do município de Queimados, nesse ano, nós estamos em 2019. Ok? Espero que vocês aproveitem essa resolução para desenvolver aí competências e habilidades no estudo de funções. Um grande abraço e até a próxima.